Oi, gente! Então, hoje a gente vai fazer um experimento sobre a combustão do etanol. A gente vai utilizar álcool, fita, Um palito, uma garrafa e fósforos. A gente fez um furo na ponta da garrafa para a gente conseguir colocar o álcool aqui dentro e fazer o experimento. E a gente vai utilizar o palito apenas por questões de segurança para poder colocar um fósforo na ponta. Tá, agora a gente vai colocar o fósforo na ponta do palito. Foi assim que ficou. A gente colocou o álcool dentro da garrafa, agora a gente vai balançar para todo o álcool ficar em volta dela. O objetivo principal do nosso trabalho é demonstrar de forma prática e visual uma reação de combustão completa, utilizando como combustível o etanol, que é o ácido etílico, assim analisando os produtos da reação, assim como a liberação de energia e a propulsão tomada pelo foguete de garrafa PET. A combustão é uma reação química exotérmica, ou seja, ela libera calor e ocorre entre um combustível, que no nosso caso é o etanol, e um congruente, que geralmente é o oxigênio presente no ar. E como produtos dessa reação, nós vamos ter o dióxido de carbono, o CO2, a água em forma de vapor, H2O, e energia em forma de calor e luz. E a reação balanceada dessa equação é a seguinte. Essa liberação rápida de energia aquece e expande os gases de dentro da garrafa, o que ocorre um aumento da pressão rápido e inesperado, fazendo com que a garrafa se impulsione para frente como um foguete. Eu vou falar um pouquinho sobre a observação experimental, que é o passo a passo para que o nosso experimento aconteça. O primeiro passo, a gente pega uma garrafa e dentro dela a gente coloca 5 ml de etanol. A gente fecha essa garrafa, sacode bastante para que o etanol evapore e apenas ali dentro fique vapores inflamáveis. Depois disso, depois de sacudir bastante, a gente vai posicionar essa garrafa em uma superfície um pouco inclinada, com a abertura da garrafa posicionada para trás, exatamente como um foguete. Depois de posicionada, a gente vai acender um fósforo e ir em direção à abertura da garrafa. Essa chama vai entrar em contato com o vapor de etanol que vai estar saindo e vai acender a chama de etanol. Com esse processo, a gente consegue perceber que a combustão vai acontecer de forma rápida, impulsionando a garrafa com muita velocidade para frente. Agora eu vou falar 5 tópicos de observação e resultados do nosso experimento. Primeiro tópico. Ao acender o vapor, a combustão aconteceu de forma rápida e com velocidade. Segundo tópico. Houve a formação de uma chama azulada típica da combustão de etanol. 3. A garrafa foi propulsionada para frente, simulando o funcionamento de um foguete. 4. Após o lançamento, sentiu-se o calor residual e um cheiro característico da combustão. Quinta e última, não houve excesso de fuligem, indicando uma combustão relativamente limpa. A combustão do etanol só é possível porque o etanol é um combustível altamente inflamável e o oxigênio do ar atua como congruente. Então, quando a gente mistura o vapor do etanol com o ar dentro da garrafa, cria-se uma atmosfera muito explosiva. E quando a gente aplica o calor, no caso com o fósforo, é ali que dá início à combustão. Então, o gás que vai se formar dentro da garrafa vai rapidamente mudar e expandir, criando o aumento da pressão, fazendo com que a garrafa se lance na direção oposta da sua abertura, o que reforça a terceira lei de Newton, que é a ação e reação. Bom, o experimento demonstrou a combustão do etanol e a aplicação na geração de energia para o movimento, ou seja, a propulsão do foguete. A reação entre etanol e oxigênio liberou gás que, confinado dentro da garrafa sob pressão, gerou o impulso para o foguete se movimentar. Isso mostra de forma prática a relação entre reações químicas, a energia e o movimento, conciliando assim a química com a física também. Gente, no segundo experimento a gente vai utilizar uma bolinha de algodão, fósforo, um recipiente, outro recipiente e acetona.
Bom, os recipientes eles são necessários, pois a gente vai adicionar um pouco de acetona nesse recipiente um pouco menor e daí depois a gente vai colocar o algodão que vai gerar a combustão aqui dentro desse recipiente para ficar um pouco mais seguro. Agora eu vou mergulhar a acetona. Opa, o algodão. Acetona. Agora a gente está tirando o excesso de acetona. E eu vou colocar o algodão no outro recipiente. Algodão colocado. Agora a gente vai colocar fogo no algodão com o fósforo. Agora eu vou falar sobre o principal objetivo do nosso trabalho, que é ele apresentar a combustão de um líquido volátil, no nosso caso a acetona, e como a estrutura porosa do algodão influencia a propagação da chama. O objetivo é criar uma bola de fogo visualmente chamativa, explicando a reação envolvida e os princípios da combustão. Bom, para entender a parte 2 do nosso experimento, a gente precisa entender o que é que está acontecendo, né? Então, a gente está observando uma reação de combustão, né? Ou seja, uma queima. E nessa queima, a gente tem dois principais participantes, que é o combustível, que no nosso caso é a acetona, C6H6O, que é o que pega fogo, e o comburente, que é o que alimenta a queima, que no caso é O2, que está presente na superfície, né? Na atmosfera. A reação química em si, a equação dela é essa daqui. E traduzindo ela, é uma molécula de acetona, C6H6O, reage com 4 moléculas de oxigênio, formando assim 3 moléculas de CO2 e 3 moléculas de água. A água, no caso, é em forma de vapor. E também a gente consegue formar energia, né, que aparece como calor, como forma de calor e luz, que no caso é a chama que a gente consegue ver. Então, o que isso significa na prática? Que quando a gente coloca acetona em contato com uma fonte de calor, como por exemplo o isqueiro, ela começa a reagir com o oxigênio do ar. Então, essa reação, ela libera muita energia e por isso a gente consegue ver uma chama, a gente consegue também sentir o calor dessa queima e a gente consegue... E os produtos invisíveis, como gás carbônico e o vapor d'água, eles são liberados no ar. Então, a gente também sente eles. Em resumo simples, a acetona queima quando ela recebe fogo, reagindo com o oxigênio que está presente no ar, na atmosfera, e essa queima produz gás carbônico, vapor de água, e ela também libera energia na forma de chama e de calor, fazendo a gente sentir ela. Então, eu vou explicar o que acontece no nosso experimento. A acetona, ela é um líquido volátil, o que significa que ela evapora rápido e esses vapores eles vão ser inflamáveis. Quando a gente encharca o algodão de acetona, esses vapores eles vão entrar entre as fibras do algodão, o que quando a gente acender vai gerar uma combustão imediata. Essa combustão vai gerar a nossa chamada bola de fogo e a chama vai ser intensa, porém de curta duração, porque o calor vai acabar muito rápido. Pela combustão ser praticamente só da acetona, o algodão geralmente não queima por inteiro, mas existem casos que podem acontecer. A chama pode ser alaranjada ou azulada, depende da quantidade de combustível e oxigênio que a gente colocar. E a gente pode usar em feiras de ciências para explicar justamente o que a gente está explicando aqui, que é a combustão, ou, por exemplo, reações isotérmicas, e em teatros, circos, para fazer apresentações e impressionar o povo.